Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo-Mengão, que começou a preparação para a partida contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai analisar aqui uma entrevista também do BAP, falando sobre os gramados sintéticos, dando uma alfinetadinha ali no Palmeiras. Tem também informações aí do João Guilherme elogiando o Flamengo e a Arrascaeta, e o Vene Casagrande falando sobre a possibilidade de Viveiros no Flamengo, o jogador lá do Atlético Paranaense. Chega aqui daquela moral, explode o dedo like se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React. Peço a você se inscreva, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as informações do Flamengo. Créditos canal, Vene Casagrande, João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos lá para as informações do Flamengo. Muito claro a respeito disso. O Flamengo entende que futebol de alto nível, é só você olhar as 5 maiores ligas do mundo, onde que tem campo de plástico. Eu acho que a SAF é um instrumento importante para que alguns clubes de futebol possam se recuperar, mas nem todos os clubes precisam do mesmo tipo de remédio. E casualmente o Flamengo no começo da temporada também retirou os recursos das categorias de base do judô e também da canoagem. Eu queria saber qual o impacto que isso pode ter também no futuro em outras modalidades do clube. Olha, você está cometendo uma inverdade. O Flamengo não retirou dinheiro de esporte nenhum. O Flamengo é um dos clubes, é o clube esportivo, o clube de futebol no Brasil que mais investe em esporte olímpico. Talvez você não saiba, mas nós botamos 80 milhões ano passado nisso. O Flamengo sempre foi a favor de uma liga nacional. Isso é bom que seja dito para todo mundo. Vou tentar criar uma metáfora aqui para todo mundo entender. O casamento tem que ser com comunhão parcial de bens. O que você tem é seu, o que você vai construir de novo vai ser dividido de uma maneira diferenciada, qualquer que seja. Quando você casa com alguém e alguém quer invadir o que você tem, o nome disso é desapropriação, invasão, e contra isso o Flamengo é contra. Eu fui muito claro a respeito disso. O Flamengo entende que futebol de alto nível, é só você olhar as 5 maiores ligas do mundo, onde que tem campo de plástico. Então nós queremos montar uma liga no Brasil para fazer ela ficar maior, melhor e mais lucrativa. Com campo de plástico? Brincadeira isso. Gente, o campo de plástico é uma forma de você poder manter o futebol vivo em países que passam 8, 9 meses por ano debaixo de gelo. Então a gente vai lá fora, pega uma ideia dessas, traz para cá para ter um custo de manutenção menor. Não é só ter custo de manutenção menor, é para ganhar dinheiro com show. Quem quer ganhar dinheiro com show tem que mudar de segmento, vai fazer show. Que começo de trabalho avassalador do Leonardo Jardim. 12 jogos pelo Flamengo, 9 vitórias, 2 empates e só uma derrota. O jogo de hoje contra o Vitória, ele colocou um time totalmente misto para a Copa do Brasil. O foco, o Flamengo já deixou bem claro, vai ser mais uma vez Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Flamengo venceu o Vitória. O Flamengo foi muito melhor que o Vitória, poderia ter feito mais gols, perdeu chances claríssimas de gol, principalmente com o Cebolinha e a Arrascaeta cara a cara com o goleiro. Mas o que eu faço questão de chamar a atenção é para os números do Leonardo Jardim e pela forma como ele faz o rodízio nesse time. Um Flamengo que faz rodízio, um Flamengo que pode fazer a diferença no fim do ano, na disputa de títulos com outros clubes, principalmente com o Palmeiras, por rodar mais jogadores. Ele não costuma repetir sempre o mesmo time, ele poupa jogadores importantíssimos, mesmo assim o Flamengo não cai tanto de rendimento, e os números são impressionantes. São 9 vitórias, 2 empates e só uma derrota em 12 jogos. Tem que respeitar muito o começo de trabalho desse cara, inclusive a forma como ele faz o Flamengo criar muitas chances para chegar às vitórias, ou seja, não são jogos chatos, são jogos agradáveis de se ver, porque é um Flamengo que cria e que tem objetividade. Perdeu muitos gols hoje? Perdeu, mas é um Flamengo que cria chances e é um Flamengo que vai vencendo em sequência, 6 jogos seguidos sem perder do Flamengo no Leonardo Jardim. Arrascaeta chegou no futebol brasileiro em 2015, vindo do Defensor do Uruguai, time pequeno lá do Uruguai, mas ele acabou se destacando porque esse time com ele e o Felipe Gedós, brasileiro, que formava uma dupla muito boa com o Arrasca, esse time chegou à semifinal da Libertadores daquele ano de 2015. Aí o Cruzeiro abriu o olho, falou, pô, esse uruguaio aí é talentoso.
trouxeram o Arrasca para Belo Horizonte. Primeiro ano, lembra do que o Thiago Neves falou? Ele é muito tímido e tal, na dele. Ele demorou para se adaptar. Mas a partir de 2016, você cruzeirense que está vendo esse vídeo sabe bem disso. Ele começou a arrebentar e fez história com a camisa do Cruzeiro. Aí ele se despediu lá com o título de Copa do Brasil, gol em cima do Cássio, dentro de Itaquera, Cruzeiro campeão em cima do Corinthians. Aí ele veio para o Flamengo, 2019, e aconteceu o que todo mundo já sabe. Ele explodiu definitivamente e a partir daí ele passou a ser a referência no futebol brasileiro. Até porque eu tenho números aqui que são impressionantes. Tá preparado para ouvir? Então presta atenção. Olha, somando aí os clubes, Cruzeiro e Flamengo, são 605 jogos oficiais. 605. Com média de participação direta em gols acima de 0,49 por partida. Ou seja, ele está sempre por ali, marcando presença. Olha, ele tem até agora no futebol brasileiro 165 gols e 135 assistências. Vou repetir: 165 gols e 135 assistências. E tem mais. Isso aqui agora é pesado. São 20 títulos no futebol brasileiro. Ele tem 3 Libertadores da América, 2019, 2022, 2025, 3 Campeonatos Brasileiros, 2019, 2020, 2025, 4 Copas do Brasil, 2017, 2018, 2022, 2024, 3 Supercopas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana, 5 campeonatos cariocas. Ele também conquistou o campeonato mineiro. Ou seja, minha gente, nenhum estrangeiro até hoje na história do futebol brasileiro, nenhum que jogou aqui, conquistou tantos títulos dentro do Brasil como o Georgian Arrascaeta. E durante tanto tempo foi tão protagonista quanto ele. Por isso que não é nenhum exagero dizer que ele é o maior gringo da história do futebol brasileiro. E ele joga no Flamengo. Ele vem empilhando taças, ele vem sendo decisivo. Lembra da era da musiquinha? Sempre tem uma musiquinha, eta, 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 o fulano é melhor do que o Arrascaeta. Ele virou parâmetro de comparação. E agora, com o crescimento do Flamengo, o Flamengo cada vez mais forte, né, incomodando os rivais que não conseguem se aproximar dele em situação financeira e administrativa. O único que se aproxima um pouco é o Palmeiras, os demais estão muito para trás. Cria-se realmente algo para tentar depreciar e agradar aquele público que não é Flamengo e que não gosta do Flamengo. Aí, né, até jornalistas de grande nome, de grande história, de grande tradição no Brasil, passaram a apelar, a apelar e a criar apelidos, deixando a veia clubística falar mais alto. E aí batizaram o Arrascaeta de Arrasca Pênalti, dizendo que ele é um grande cavador de pênaltis e criando uma narrativa em cima daquela que a gente conhece, de que o Flamengo sempre é muito ajudado. Mas olha, diante desses números que nós estamos vendo aqui, que eu falei, 20 títulos no futebol brasileiro, 165 gols, 135 assistências, com uma média de participação em gols de 0,49 por partida, eu tenho a impressão que está claro.
o motivo do apelido é inveja. Essa é a razão. Quem fica aí falando muito que ele é isso, que ele é aquilo, tem dois objetivos: depreciar o que está sendo feito no Flamengo, menosprezar a importância do Arrascaeta e, no fundo, uma inveja. Porque, fala a verdade, você que não é Flamengo, você adoraria ter o Arrasca no seu time. É ou não é? Vão continuar falando. E o Arrascaeta vai continuar sendo o Arrasca craque e o Arrasca título que a nação tanto idolatra e que a torcida do Cruzeiro tem saudade. Beleza, galera? Concorda comigo com esse meu raciocínio? Tudo isso aí é inveja, hein? Querendo depreciar, querendo criar uma narrativa, porque tá difícil de competir, então vamos dar uma pelada para tentar, né, através de uma narrativa forte, criar uma situação que vá prejudicar o Flamengo, inveja e tal. Tem muito disso, mas quem faz sucesso geralmente é muito visado e sofre com a inveja. E aí, quero saber a sua opinião sobre esse vídeo falando do Arrasca craque, Arrasca título. Depois de 2 jogos aí muito bem realizados pelos jogadores, foram muito bem em campo, diante do Bahia, também diante do Vitória, 2 conquistas importantes. Agora o Flamengo tem metas traçadas e estabelecidas em conjunto, diretoria, comissão técnica. Se reuniram e traçaram o planejamento, as metas até a parada para a Copa do Mundo no dia 31 de maio. Até esse dia, 31 de maio, que quando para tudo para a Copa do Mundo, para as seleções se prepararem, o Flamengo terá 11 jogos pela frente. Nessa ordem, tá? Atlético Mineiro, pelo Brasileirão fora de casa, Estudiantes pela Libertadores fora de casa, Vasco pelo Brasileirão no Maracanã, Flamengo mandante, Independente Medellín, Libertadores fora de casa, Grêmio, Brasileirão fora de casa, Vitória, Copa do Brasil fora de casa, Atlético Paranaense pelo Brasileirão fora de casa, depois Estudiantes, Libertadores em casa, Palmeiras, confronto direto no Campeonato Brasileiro em casa, Cusco pela Libertadores em casa, e aí no dia 31 de maio, Coritiba pelo Brasileirão também em casa. Ou seja, nesses 11 jogos, o Flamengo deseja fazer o seguinte até o dia 31 de maio. Ficar em primeiro colocado na tabela do Brasileirão. Hoje o Palmeiras é o líder, mas o Flamengo tem 1 jogo a menos que o Palmeiras, e o Palmeiras está na frente com 6 pontos de vantagem. O Flamengo deseja terminar na liderança do Grupo A da Libertadores, o que é muito possível, e o próximo jogo contra os Estudiantes na Argentina é crucial para essa meta. E, obviamente, o Flamengo deseja passar à 8ª de final da Copa do Brasil. E o Flamengo passando para a próxima fase da Copa do Brasil, além de receber os 2 milhões de reais já por essa fase que o Flamengo está disputando, recebe mais 3 milhões por chegar às 8ª de final da Copa do Brasil. Então o Flamengo está pensando num ganho técnico e também no ganho financeiro. Então, pessoal, nesses 11 jogos, o que o Leonardo Jardim quer, pretende e vai fazer? Vai girar bastante o elenco. Não adianta você, torcedor rubro-negro, achar que o Varela vai jogar todas as partidas na lateral direita. Não adianta você, torcedor rubro-negro, achar que o Alexandre vai jogar todas as partidas na lateral esquerda. Até porque a convocação da seleção brasileira, gente, é no dia 18 de maio. Se põe no lugar dos jogadores. O cara convocado 18 de maio. Depois do 18 de maio, o Flamengo tem Estudiantes pela Libertadores, Palmeiras, Brasileirão, Cusco, Libertadores e Curitiba, Brasileirão. São 4 jogos. Imagina a cabeça do jogador nesses 4 jogos. Alexandre, Lucas Paquetá. Eu acho que esses dois... Danilo, ainda tem Danilo. Esses 3 do Flamengo devem estar na lista do Carlo Ancelotti. O Danilo já está garantido. O Ancelotti já cravou. Alexandre, a gente sabe que está muito bem encaminhado. O Lucas Paquetá, há quem duvide da convocação. Eu não duvido, para mim o Lucas Paquetá estará na lista. Inclusive, hoje foi até debate lá no programa do SBT que eu participo, porque eu falei,
o torcedor do Flamengo, ele não quer nenhum jogador convocado para a seleção brasileira, não. A Fernanda Maia e o Caião, que estão lá no programa comigo, já pensam um pouco diferente. Acham que a grande maioria quer. Eu acho que a grande maioria não quer. Então, assim, conversando com essa pessoa do Flamengo, esse dirigente falou: Vene, eu concordo com você, por mim não vai também não. Só que tem um lado do jogador, obviamente, mas se eu pudesse escolher... E vamos lá, se põe no lugar do BAP, presidente do Flamengo. O cara investiu 42 milhões de euros para contratar o Lucas Paquetá. Vocês acham que ele está pensando em ganho financeiro? Até porque ninguém vai chegar aqui e vai comprar o Lucas Paquetá por 42 milhões de euros ou até mais. Não vai, ele está pensando no ganho técnico. E no ganho técnico, qual seria o ideal? O Lucas Paquetá não ir para a seleção. Ficar aqui fazendo uma pré-temporada, porque ele não vai ter pré-temporada, ele não vai ter férias se ele for para a Copa do Mundo, e ficar treinando com a equipe. Imagina, o Alexandre vai para a Copa, se machuca, volta lesionado. Lucas Paquetá vai para a Copa, se machuca, volta lesionado. Ou Pedro, como muita gente está pedindo, se machuca e volta lesionado. Gente, eu particularmente, como torcedor, Vene Luiz, eu CPF, não quero nenhum jogador convocado. O Arrascaeta, vou torcer para o Uruguai cair logo, para o Arrascaeta voltar logo para o Flamengo. E é isso. Agora, Vene Casagrande, acho que o Lucas Paquetá tem que ser chamado, está jogando muita bola pensando no bem da seleção brasileira. Ponto. É isso, é o que eu penso, tá? Então esse é o planejamento e as metas estabelecidas pela diretoria junto com a comissão técnica. Falando agora de mercado da bola, o GE soltou: Flamengo sonda atacante Viveiros, mas Atlético Paranaense faz jogo duro e recusa ofertas de 90 milhões de reais. O Flamengo realizou sondagens por Viveiros, mas o Furacão não pretende facilitar a saída e já recusou propostas superiores a 18 milhões de dólares. Com um contrato até 2028, o clube paranaense planeja renovar com o colombiano para valorizá-lo ainda mais diante do interesse de grandes equipes. Bom, vamos lá. Procurei o Flamengo tratou como cavada de empresário para poder valorizar o jogador, mas é um jogador interessante. 25 anos, colombiano, está jogando bem com a camisa do Atlético Paranaense. Vamos lá, em 2025, pelo Atlético Paranaense, 25 jogos, 10 gols, 3 assistências. Esse ano, em 14 jogos, 7 gols, 1 assistência. E ele está bem. Pelo menos os jogos que eu assisti no Furacão, de fato, ele foi bem. Agora, investir esse valor todo por um jogador aqui no futebol brasileiro, talvez não sou a favor não, tá? Até porque vendo o histórico dele aqui, nunca jogou na Europa, sempre futebol colombiano. Nunca jogou na Europa. Jogou uma partida pelo FK Sarajevo, que é da Ucrânia, se não me engano. Não, da Bósnia, desculpa. Então, assim, gente, não dá para dizer que jogou, né? Então, eu não investiria esse valor todo. E você, torcedor, o que você faria? E para terminar, nação, olha só, uma informação importante sobre o Everton Araújo. Olha só, ele está sendo monitorado de perto pelo Real Madrid e por clubes da Premier League da Alemanha. Pelo que eu fiquei sabendo, Premier League é Chelsea, Arsenal e Alemanha, Borussia Dortmund. Cara, olha só, o Everton Araújo, que marcou inclusive um golaço aí na partida contra o Vitória, ele está sendo sondado pelo Real Madrid, meu amigo. Olha aí, ó. Para muitos que não acreditavam no futebol do jogador, o menino tá brilhando. Tá brilhando. E olha só, despertando interesse de clubes gigantes da Europa, como por exemplo o Real Madrid. É uma informação muito importante, mas é isso daí, nação. Olha só, o Flamengo começou a preparação para a partida contra o Atlético Mineiro. Essa partida é pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa vencer para continuar buscando ali a liderança do Brasileirão. Vai acontecer nesse domingo, 8h30 da noite. E na partida de ontem do Atlético Mineiro contra o Ceará, inclusive o Atlético Mineiro venceu por 2-1, no final da partida a torcida gritou, fez um canto lá gritando o seguinte: domingo é guerra, domingo é guerra. Aí eu fiquei imaginando o seguinte: poxa, domingo é guerra, eles vão jogar contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Para eles, jogar contra o Flamengo é como se jogasse uma final de campeonato. Vencesse o Flamengo é com uma final de campeonato, quer dizer... Rapaz, olha só como que tá a situação do Atlético Mineiro. Bom, o Flamengo vai lá e vai jogar a partida dele.
vai lá, vai buscar a vitória, vai buscar a vitória que precisa. Agora o Atlético Mineiro, domingo é guerra contra o Flamengo. Meu Deus do céu, cara. Aí tá demais, né? Bom, mas é isso daí, nação. Vamos ficar de olho para ver qual vai ser o time que o técnico Leonardo Jardim vai preparar para essa partida. Deve ter mudanças diferentes da Copa do Brasil, né? Eu acho que o Leonardo Jardim vai colocar uma equipe mais forte para essa partida contra o Atlético Mineiro. Mengão vencendo essa partida, continua subindo e torcer para um tropeço do Palmeiras. Inclusive, deixa eu ver aqui e falar para vocês qual que é o jogo do Palmeiras. Ó, o Palmeiras vai pegar no Campeonato Brasileiro o Red Bull Bragantino. Só que o Palmeiras joga lá em Bragança, né, na casa do Bragantino. Então, o Palmeiras tem essa partida pelo Campeonato Brasileiro e o Flamengo pega o Atlético Mineiro. Torcer por um tropeço lá do Palmeiras, um empate, uma derrota, e o Mengão vencer, o Flamengo continua subindo na tabela do Campeonato Brasileiro, né, nação? E aí, olha, no vídeo da tarde já vou deixar meu palpite, hein? Só vou ficar de olho aqui para ver o treino do Mengão, como que vai ser, e aí a gente vai deixar o palpite já no vídeo da tarde, tá bom? E agora, olha só, nação, quero convidar vocês a participarem do nosso grupo de palpites e análise esportiva. No primeiro comentário fixado, tem o link de entrada gratuita para vocês participar, estar lá junto com a gente, eu tô lá sempre, e também você estará concorrendo ao manto do Mengão. Nesse mês de abril, nós já sorteamos uma camisa, e agora no mês de maio vamos sortear uma a mais. Então, se você quer participar, é só você ir lá e entrar de forma gratuita, e você também vai poder fazer a sua fezinha, tem os palpites lá da rodada, vai lá que tá muito legal, tá bom? Link no primeiro comentário fixado. Muito obrigado, nação, por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, hein, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo pra vocês, tá bom? Ó, e vou pedir um favor pra vocês, nação. Olha só, estamos lutando aqui pra chegar aos 300 mil inscritos. Nesse momento estamos com 384 mil inscritos aqui no canal. Então você que sempre acompanha a gente, sempre dá aquela moral aqui pro nosso canal, dá aquela força, compartilha aí o nosso canal com seu amigo flamenguista, pede pra ele se inscrever aqui no nosso canal, dá aquela moral pra gente chegar aos 400 mil inscritos, tá bom, nação? Somos uma família, torcemos pro mesmo time, então dá aquela moral. E você compartilhando o nosso canal, pedindo aí para os seus amigos para se inscreverem, já vai ajudar demais, tá bom? Olha, muito obrigado, nação, por você estarem aqui junto com a gente. Não se esqueça, hein? Deixa o like, se inscreva no canal, a gente se vê no próximo vídeo.